E a ideia é eu detalhar para você aqui o que realmente é um fundo imobiliário, como ele funciona, quais são os tipos, como é que eu devo escolher um fundo imobiliário, quais são as coisas que eu preciso entender para que eu possa começar a investir nessa categoria de fundos imobiliários. Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao canal Cash Invest. A ideia desse canal, ele tem um único intuito: te ensinar a investir de forma simples, de forma prática e sem comprometer a sua renda. Eu me chamo Diego Junqueira, eu tenho 35 anos, eu já invisto desde 2016, tenho aprendido muito sobre esse mercado e não apenas isso, tenho também ensinado outras pessoas a começarem a investir, a viverem de rendimentos, a terem um lucro nos seus investimentos. Eu posso me dizer que eu sou um especialista já nessa área, já tenho ajudado, dado aulas, dado mentorias para muitas pessoas e tenho ajudado realmente elas a investirem de forma simples, prática e sem comprometer a renda delas. Nesse canal aqui, você vai perceber que existem vários vídeos, todos com o único intuito: te ensinar a investir. Todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, tem um vídeo nesse canal em formato de aula, assim como vai ser esse vídeo aqui, com o intuito realmente de te aprofundar mais em um assunto específico dos investimentos, para que você consiga aprender de forma mais simples como que funciona isso. Além disso, nas quintas-feiras eu também faço uma live lá no meu Instagram. Além disso, pode já me seguir lá no meu Instagram, @djunquei. Também, se quiser, pode me seguir lá no TikTok também, @djunquei. Tá ok? Então, vamos lá. Para o tema de hoje, eu pensei em algo que muitas pessoas têm me pedido, muitas pessoas têm me perguntado sobre. É um tema muito interessante para o momento, um tema de um tipo de investimento que muitas pessoas estão começando a estudar, estão começando a entender, para que possa fazer a diferença nos investimentos dela. Estou falando dos fundos imobiliários e o tema dessa aula é como funcionam os fundos imobiliários. E a ideia é eu detalhar para você aqui o que realmente é um fundo imobiliário, como ele funciona, quais são os tipos, como é que eu devo escolher um fundo imobiliário, quais são as coisas que eu preciso entender para que eu possa começar a investir nessa categoria de fundos imobiliários. Então vamos lá? Como você já conhece, eu gosto de compartilhar a minha tela aqui com vocês. Com isso, eu consigo ir escrevendo aqui, digitando o que eu estou falando em alguns aspectos e fica também mais fácil para que você possa memorizar e não fica muito vídeo estático apenas em mim, beleza? Então vamos lá. Primeira pergunta que a gente tem que se fazer com relação aos fundos imobiliários é o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Calma aí. Vamos lá. Isso aqui, ó. O que é um fundo imobiliário? Esse é o primeiro ponto importante. Deixa eu até aumentar um pouco aqui a minha fonte, né? Para ficar um pouquinho melhor. Vou deixar ela aqui em 14. Acho que vai ficar mais fácil. O que é um fundo imobiliário? O que vem a realmente ser um fundo imobiliário? Deixa eu voltar a câmera para mim aqui. O que é um fundo imobiliário, Diego? De forma simples, de forma resumida, imagina o seguinte, ó, quando eu uso a palavra fundo com investimentos, eu imagino assim, ó, é como se fosse um grupo, como se fosse uma empresa que ela investe em vários tipos de produtos e eu invisto em apenas um, que é o fundo. Por exemplo, fundo de investimentos é assim. Então, eu quero um fundo de investimentos que investe em renda fixa, que pega o dinheiro e aloca em vários tipos de ações. Eu invisto em um único fundo de investimento e o gestor, a empresa que organiza esse fundo de investimento, dilui esse meu dinheiro em vários tipos de ações, de empresas, de renda fixas, de CDBs, várias coisas. Então, isso é o que seria um fundo de investimento. O fundo imobiliário, na verdade, ele é um fundo de investimento imobiliário. De forma bem simples, o fundo imobiliário é um fundo de investimento que investe em imóveis. Esse é o único objetivo do fundo imobiliário, investir em imóveis, beleza? Existem vários
tipos de fundos imobiliários. E tem uma sigla que é bom você entender, que eu vou falar muito sobre ela, que é essa aqui, ó. Deixa eu voltar aqui a tela para vocês, né? Fundo imobiliário, a gente usa muito essa sigla FII, que é Fundos de Investimentos Imobiliário. Então você vai perceber em posts no Instagram, em vídeos diversos que você possa ver, ou pessoas falando sobre isso, sempre usando essa sigla FII, F-I-I, que é Fundo de Investimento Imobiliário. Basicamente, é uma empresa, um gestor que pega o seu dinheiro e investe ele nos imóveis. Beleza? Então isso é o que é realmente um fundo imobiliário. Então vamos agora avançar um pouquinho mais. Como eu disse, existem vários tipos de fundos imobiliários. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Tipos de fundos imobiliários. Por que existem vários tipos? Exatamente para você ter um conceito talvez de diversificação. Até porque também existem vários tipos de imóveis, né? Não existe apenas um tipo de imóvel, existem vários. E os fundos imobiliários, eles te dão essas opções de você investir em fundos imobiliários diferentes, de tipos diferentes. Por exemplo, a gente costuma dizer que existem duas categorias de fundos imobiliários, tá? Dentre elas são tijolo e papel. Então vamos voltar aqui para mim, ó. Dois tipos de fundos imobiliários, tijolo e papel, como se fossem duas categorias masters aqui nele, tá? O que é a categoria de tijolo? É exatamente o português literal, é tudo que tiver tijolo. Então, é um imóvel, é uma casa, é uma loja, é um galpão, é um hospital, é um prédio comercial, tudo que tiver tijolo é um fundo de tijolo. E Diego, então o que é o fundo de papel? O fundo de papel é tudo aquilo que não investe diretamente em um imóvel físico. Investe, por exemplo, em outras coisas, e eu vou te mostrar daqui a pouquinho quais são os detalhes. Mas basicamente são em investimentos que você encontra, por exemplo, na renda fixa, que quando você investe nela, eles pegam esse dinheiro, o banco pega esse dinheiro, né, e investe em imóveis. Vou começar detalhando um pouco sobre os fundos de tijolo. E aí, a partir daí, você vai perceber que quando eu chegar no fundo de papel, vai clarear muito simples para você qual que é a ideia dele. Beleza? Deixa eu compartilhar de novo aqui com vocês. Então vamos lá. Primeiramente, fundo de tijolo. Tudo aquilo que tiver tijolo. Tudo aquilo que realmente tiver físico, que for um imóvel físico. Por exemplo, vou colocar esse exemplo aqui, ó. Lajes corporativas. Empresas, beleza? Às vezes prédios comerciais. Isso aqui é um tipo de fundo de tijolo. Um outro exemplo, Diego. Aqui, ó. Lojas e supermercados. Então, existem os fundos imobiliários que são voltados para lojas e supermercados. Existem mercados gigantescos que eles, ao invés de comprar, de ter um imóvel específico ali, eles estão dentro de fundos imobiliários, dentro de empresas gigantescas que têm várias lojas, vários supermercados. Então, este é um exemplo. Além disso, deixa eu deixar esse aqui em negrito, para a gente ficar, e esse aqui também, e eu vou dar um enter aqui para não parecer que é a mesma coisa. Então vamos lá, além dos lajes corporativas, lojas e supermercados, a gente tem também a área educacional. Opa, aqui, educacional. Então, simples, né? São aqui escolas, são faculdades, são o que é voltado realmente para a área educacional. Então, existem fundos imobiliários de faculdades. Vários deles são. É interessante ou não? Aí a gente pode avaliar depois. A minha ideia aqui inicialmente é te mostrar os tipos que existem. Lá no finalzinho eu vou falar um pouquinho sobre como você analisar os fundos imobiliários e como escolher um bom fundo imobiliário para você, tá bom? Além dessa opção, eu tenho, por exemplo, agências bancárias. Exatamente, os bancos, as agências estão também em fundos imobiliários, né? Então imagina só, um banco, por exemplo, Santander, tem 300 agências, sei lá, eu estou chutando o número, tá? Talvez deve ter bem mais do que isso. A maioria não é do banco especificamente, é de um fundo imobiliário e ela paga um aluguel para aquele fundo imobiliário, beleza? O que mais, Diego, que tem? Shoppings.
muitos shoppings, a grande maioria, não vou falar todos, que eu não vou ter a certeza disso, mas a grande maioria dos fundos imobiliários, ou dos shoppings, eles estão dentro de fundos imobiliários. Isso aqui é incrível, né? Imagina só, você com 100 reais, 100 reais, vai. Com 100 reais você investir em um fundo imobiliário de shopping e você receber aluguel de todo mundo que paga para aquele shopping. Vou dar mais detalhes lá na frente sobre isso. Olha só que outro ponto interessante aqui, ó. Além dos shoppings, a gente também tem salas comerciais e escritórios. Então, escritórios gigantescos, salas comerciais grandes também, prédios comerciais, né? A gente encontra também, por exemplo, você vai ali para Faria Lima, Paulista, aqueles prédios enormes, muitos deles estão dentro de fundos imobiliários. Galpões logísticos, muito interessante isso, né? Isso tem crescido bastante. As empresas têm buscado cada vez mais isso, né? Empresas de e-commerce, né? Por exemplo, aí, Magazine Luiza, Casas Bahia, próprio Extra, Submarino. Por quê? Eles têm volumes de vendas muito grandes e eles precisam ter um estoque também muito grande. E para isso eles precisam de galpões logísticos. Não faz sentido para eles construírem um galpão, eles preferem alugar. E eles alugam de quem? Fundos imobiliários. E você, se investir em um fundo imobiliário de galpão logístico, vai estar recebendo dinheiro dessas empresas que estão colocando as suas coisas nesses galpões logísticos. Além disso, também tem mais um aqui, que são galpões industriais, beleza? Então olha que interessante, no fundo de tijolo são vários, né? Lajes corporativas, lojas de supermercados, educacional, agências bancárias, shoppings, salas comerciais e escritórios, galpões logísticos e galpões industriais. São 8 tipos de fundos, de categorias, né? São 8 categorias de fundos imobiliários dentro de tijolo. É como se tijolo fosse a categoria e os outros fossem subcategoria. Beleza? Então, dentro de tijolo, a gente tem muitas opções, tá bom? O que mais, Diego? Vamos agora para a parte de papel. Então, vamos lá. Quais são os tipos de fundos imobiliários que estão dentro dessa categoria de papel? Vou colocar 3 especificamente, tá? Primeiro deles, as CRIs, né? Alguns chamam de CRI, outros CRI, não importa como você fala, mas o que elas são? São certificados de recebíveis imobiliários. É como se fosse ali como se fosse... É que isso é muito voltado para a empresa, tá? A gente acaba não vendo muito isso para a pessoa física, né? Por isso que talvez você não conheça muito. Mas é como se você emprestasse um dinheiro ali para o banco ou para uma instituição para que ela invista em imóveis, tá? Então, basicamente é isso. Além disso, também tem um que é bem conhecido, aí você talvez possa já estar investindo bastante, que são as LCIs. Já falei sobre elas aqui também, tá? Então, as LCIs são as letras de créditos imobiliários. Também é algo que você empresta um dinheiro para o banco e ele utiliza esse dinheiro para, por exemplo, emprestar para outras pessoas, para fazer empréstimos grandiosos, né, para fazer financiamento para a galera. Então o banco utiliza isso. Existem vários tipos de CRIs, vários tipos de LCIs. O que o fundo de papel faz? Eles selecionam alguns que fazem sentido para eles e investem em vários deles e acabam tendo lucro em vários deles. Um outro ponto importante, um outro tipo aqui que tem também é o de LH, que a gente chama de letras hipotecárias. Eu deixei aqui para não falar errado, tá? É bem parecido também com CRIs, LCIs, são recebíveis, são letras ali para você investir no crédito imobiliário. E de novo, esses fundos de papel, eles têm uma particularidade. O que acontece com os fundos de papel? Para você entender, porque assim, olhando assim de cara, você fala assim, mas eu vou investir papel ou tijolo? Tijolo tem muitas opções, né? Por que eu investiria no papel? Eu poderia, por exemplo, pegar meu dinheiro e colocar na renda fixa? Poderia. Mas qual que é o interessante aqui do papel? Primeiro porque ele te paga dividendos, como os outros também. O que é dividendos? Daqui a pouco eu vou explicar. É como se fosse um aluguel, tá? Como se fosse um aluguel que você recebe mensalmente. Só quando eu venho para essa parte do papel, o que é interessante? O papel ele está sempre atrelado a indicadores. Então está atrelado a indicadores que a gente está acostumado lá na renda fixa. Eu falei um pouco disso no último vídeo que eu falei lá atrás, tá? O que isso significa? Ele está atrelado, por exemplo, a IPCA,
ao CDI, taxa Selic. Então, assim, quando a gente está em um momento como a gente está hoje no país, em que a taxa Selic está alta, em que a inflação está alta, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que os fundos imobiliários de papel, eles estão se dando muito bem. Estão se dando melhor do que os fundos de tijolo. Então, isso é importante você saber. Em um momento em que taxa Selic está alta, compensa muito você ter fundos imobiliários de papel. Por exemplo, para você ter uma ideia, normalmente assim você consegue receber um valor mensal daquilo que você investiu em fundos imobiliários, você consegue ter um retorno de 0,6, 0,7, 0,8, 0,9%, que são os dividendos, que são os valores que recebe mensalmente. Quando a gente está falando agora dos fundos imobiliários de papel, numa época de Selic muito alta, de inflação muito alta, eu cheguei a ver em alguns casos aqui nos últimos meses, fundos imobiliários pagando 1,8%, 1,5%, 1,6%, 1,7%. É um valor absurdo, coisa que não é normal isso acontecer. Então é como se tivesse um investimento rendendo 1,8% ao mês. Fora a alta que ele pode ter, que eu vou te mostrar daqui a pouco também esse fator, tá? Então assim, isso é muito alto. O que eu costumo dizer? Vale a pena você ter os dois, de tijolo e de papel. E aí, dentre esses dois tipos, você também saber diversificar, saber escolher fundos de shopping, de lajes corporativas, de galpões logísticos, de você saber escolher de papel aqui que só investe em CRI, em LCI. Então você consegue fazer algumas análises para mesmo dentre apenas dois tipos você conseguir diversificar bastante o teu patrimônio. Então, por exemplo, uma pessoa que tem só fundo de tijolo, por exemplo, agora tá assim, não é que está sofrendo, está ganhando mais do que o aluguel, mas está ganhando menos do que fundo de papel. Uma pessoa que tem só fundo de papel está ganhando muito bem agora. Uma pessoa que está dividido, meio a meio talvez, está conseguindo ganhar muito em um, pouco no outro e está se justificando. Isso é interessante você saber. Então olha só, eu expliquei para você o que é um fundo imobiliário, quais são os tipos, né, de tijolo e de papel, quais são os detalhes dentro dele, né, quais são as categorias que existem dentro deles. E agora eu vou avançar um pouco, que é como é que a gente compra um fundo imobiliário. Então vamos lá, deixa eu colocar essa pergunta aqui para a gente ficar para vocês também. Onde comprar? Onde que eu vou comprar um fundo imobiliário? Vamos agora aqui que eu vou até puxar a câmera para mim. Onde comprar fundo imobiliário? O fundo imobiliário, como eu já expliquei em outros vídeos, ele é voltado para a parte de renda variável, tá bom? Então assim, é um fundo de investimento voltado para imóveis, onde você consegue comprar na bolsa de valores. Então você precisa ter, por exemplo, uma conta numa corretora, em um banco que tenha acesso às coisas da bolsa de valores, por exemplo, ações, fundos específicos. Então, para que você consiga comprar fundos imobiliários, você tem que ter uma conta, por exemplo, numa corretora. Em alguns bancos também você consegue, mas vamos fixar aqui em uma corretora. Ele está sempre lá na bolsa de valores. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os fundos imobiliários, eles são similares, são parecidos com as ações. O que isso quer dizer, Diego? Isso quer dizer que você compra um fundo imobiliário hoje e uma cota dele custa mais ou menos R$100. Pode ser que amanhã esse fundo imobiliário, essa cota, não esteja mais R$100, ela esteja R$98 ou ela esteja R$103. Então, os fundos imobiliários, eles se movimentam, os preços deles se movimentam. Um ponto importante, eu falei aqui sobre cota, né? Acabei não explicando isso no começo. Mas como é que funciona? Imagina só, um fundo imobiliário que investe, por exemplo, em shoppings em São Paulo, ele tem, sei lá, 10 shoppings. Para ele ter 10 shoppings, ele investiu um valor absurdo. O valor desse fundo imobiliário, ele é muito grande, né? A quantidade de dinheiro que esse fundo investiu. Óbvio que se fosse o valor exato que você tivesse que investir, pouquíssimas pessoas poderiam fazer parte. O que eles fazem? Eles dividem todo o valor que eles investiram em cotas.
em cotas pequenas. Então, por exemplo, você pode chegar lá, eu quero comprar apenas uma cota, que custa R$ 80. Eu quero comprar 10 cotas de R$ 80. Eu quero comprar 1000 cotas, eu quero comprar 2 cotas. Não importa, você escolhe quantas cotas você quer comprar. O valor de uma cota de fundo imobiliário varia do tipo de fundo imobiliário, de qual fundo imobiliário que ele é, de onde ele investiu, o que ele tem, quantos imóveis ele tem. Então os preços variam muito, tá? Variam, sei lá, de R$ 5 até quase R$ 200. Então, na base, na média, assim, os fundos imobiliários bons, que dão um bom lucro hoje em dia, estão na faixa ali de uns R$ 80 a uns R$ 120, tá bom? Então ele é um pouquinho mais elevado que ações. Mas vale muito a pena também. Então isso são as cotas. Então, o que eu expliquei para você aqui também? Os fundos imobiliários, eles são voláteis. Os preços dele sobem e descem, sobe e desce. Então, isso acontece, não é tão volátil quanto a ação, ou seja, ele não tem uma variação de preço tão rápida como a ação tem, mas ele tem variação de preço. Então você pode comprar um fundo imobiliário a R$ 100 e uma semana depois ele está 90. É difícil acontecer? É difícil, mas pode acontecer. Ao mesmo tempo que ele pode subir. Um exemplo, a gente viveu a pandemia, né? Em 2020 e 2021. Quando a pandemia começou, e quando deu o pico dela, né, que ações caíram muito, fundos imobiliários também caíram, tá? Os fundos imobiliários caíram a média de 45% a 50%. Então imagina só que você comprou cotas a R$ 100, digamos que você investiu R$ 1.000 de fundo imobiliário. Você comprou 10 cotas de R$ 100. Quando chegou ali no pico da pandemia, ali na parte de investimento que estava muito ruim, que foi acho que 2 meses depois que fechou tudo, o que aconteceu? A cota que era R$ 100 estava custando R$ 50. E aí a galera ficou desesperada. Porque falou, e agora como é que eu vou fazer? Então a cota caiu. Para alguns foi um problemão, porque as pessoas ficaram com medo e começaram a vender e perderam dinheiro. Mas quem estava ligado no mercado, quem entendia como é que funcionava, o que fizeram, compraram muito. Por que compraram muito? Porque estava barato. A pandemia passou, a crise deu uma organizada, né? E um tempo depois começou a voltar, os preços estão muito parecidos com o que eram lá atrás. Alguns ainda não, por exemplo, fundos imobiliários de shopping ainda não voltaram ao preço normal deles. Isso quer dizer que pode ser uma oportunidade para que você compre com valor um pouco abaixo, tá bom? Então essa é a ideia dos fundos imobiliários. O que mais, Diego? Falei onde comprar. Um outro ponto importante. Como ganhar dinheiro com fundo imobiliário? Deixa eu até compartilhar aqui com você, que eu vou colocar 3 pontos aqui importantes. Eu já vou colocar direto para a gente não demorar nesse assunto aqui. Então, olha só. Tá aqui, ó. Como ganhar dinheiro com FII. Beleza? Já estou chamando de FII porque você já entendeu como é que ele funciona. Existem 3 formas, tá? Uma delas é uma forma comum, que é a valorização. Deixa eu voltar a câmera para mim. 3 formas de ganhar dinheiro com fundo imobiliário. Primeira delas, valorização. O que isso significa? Lembra que eu falei? Você pode comprar um fundo imobiliário a R$ 100 e um tempo depois ele está R$ 110. O que isso quer dizer? Que ele valorizou 10% e você obteve um lucro em cima disso. Então digamos que você comprou 10 cotas de R$ 100, você gastou R$ 1.000. Se ele valorizou 10%, quer dizer que os R$ 1.000 que você comprou agora valem R$ 1.100. Então, essa é uma forma de ganhar dinheiro com o fundo imobiliário. Na compra e na venda dele, você pode... A ideia é que você segure o fundo imobiliário o maior tempo possível, porque você vai ganhar muitos dividendos, muitos aluguéis mensais, eu vou explicar daqui a pouco. Mas você pode também comprar e vender a hora que você quiser, beleza? Então, primeiro ponto, na valorização do fundo imobiliário. O segundo ponto que você pode ganhar dinheiro com o fundo imobiliário são os dividendos, que são os aluguéis. O que é o dividendo? O dividendo é o seguinte, pessoal, pensa assim, ó, um fundo imobiliário de shopping, vou voltar lá para o shopping, tá? Ele tem 10 shopping, cada shopping tem 100 lojas, beleza? Todas as lojas estão ocupadas, então essas lojas pagam um aluguel altíssimo para os shoppings. Consequentemente, o shopping repassa esse dinheiro para o fundo imobiliário. O que o fundo imobiliário faz? Quando ele recebe esse dinheiro, ele é obrigado a passar uma parte para você. Mais ou menos ali 90% a 95% do que ele recebe, ele tem que transferir para você. Diferente de ação. A ação ele não é obrigado a distribuir o lucro com você. O lucro das ações, eles podem pegar para investir na própria empresa, eles podem distribuir, eles escolhem quanto eles querem. O fundo imobiliário não, ele é obrigado a distribuir com você o lucro dele. E esse lucro que ele distribui com você são os dividendos. O que é mais incrível nos dividendos? Primeiro, o percentual que é pago hoje em dia.
passa de 0,5%, 0,6%, 0,7%, que é um valor excelente. Segundo ponto, é isento de imposto de renda. Ou seja, quando você ganha um dividendo, você não precisa pagar dividendo dele. Diferentemente de um aluguel, caso você tenha um imóvel físico. Quando você recebe o aluguel, você precisa pagar imposto de renda. Beleza? Além disso, Diego, eu expliquei aqui que você pode ganhar o dinheiro na valorização, nos dividendos e a terceira forma, subscrição. O que é a subscrição? O nome é até um pouco estranho, complexo até, mas não é difícil de você entender. Imagina o seguinte, o fundo imobiliário, ele tem vários imóveis. Até existem fundos imobiliários que têm apenas um imóvel, dois. É difícil, mas existem. Como dica, fuja desses fundos imobiliários, porque eles acabam sendo mais arriscados para você. Pegue fundos imobiliários maiores, que têm mais imóveis, beleza? Então o que acontece? Os fundos imobiliários falam assim, ó, bom, eu tenho aqui, sei lá, 10 imóveis. E aí acontece deles falarem o seguinte, bom, a gente vai adquirir um novo imóvel, ou a gente vai distribuir mais cotas do que a gente já tinha distribuído. Quando acontece alguma coisa, algum evento grande assim no fundo imobiliário, quando eles vão principalmente distribuir mais cotas, vão, sei lá, digamos que ele tenha 10 mil cotas, e agora ele quer ter 1.000 cotas a mais, quer ter 11 mil cotas, por exemplo. Essas 1.000 cotas, o que eles fazem? Eles abrem o que a gente chama de subscrição. Eles vão te mandar um e-mail, você vai receber um comunicado da corretora, do fundo imobiliário, que vai falar assim, ó, Diego, é o seguinte, eu percebi que você já tem 10 cotas aqui do meu fundo imobiliário. Eu vou abrir mais opções de cota. E pela quantidade de cotas que você tem o direito de adquirir 3 cotas. O que você acha? Assim, se fosse só por isso, talvez não fizesse tanto sentido. Mas o que é interessante? Quando eles te mandam esse e-mail, quando você recebe essa notificação para participar de uma subscrição, o valor geralmente é abaixo. Então, digamos que o fundo imobiliário está custando R$100. Quando acontece uma subscrição, ele vem para você comprar por, sei lá, R$85, R$90, R$92, R$95, sempre vem um valor abaixo. O que isso quer dizer? Que você vai adquirir mais cotas por um valor menor. Você pode, por exemplo, adquirir as cotas hoje, no dia que você recebe a notificação, você vai lá fazer toda a parte da subscrição e você diz assim, no dia 10 você vai ganhar as suas cotas. Você pode ganhar a cota no dia 10 e vender no dia 11 pelo valor lá de R$100. Você pagou 90 e já vende por 100 no dia seguinte. É possível fazer isso. Então, a subscrição é um ponto importante que pode te dar uma grana legal e pode também te alavancar a ponto de você ter mais cotas e no futuro receber mais dividendos, beleza? Então eu expliquei para vocês aqui as 3 formas de você ganhar dinheiro com os fundos imobiliários. O que mais, Diego? Deixa eu transferir aqui para minha tela. Mais um ponto importante aqui que muitas pessoas perguntam, que é, e o imposto de renda disso, Diego? Não vou dar uma aula sobre imposto de renda para vocês, não sou a pessoa mais apropriada para isso, mas, basicamente, de forma bem simples, o que você precisa saber sobre imposto de renda para fundos imobiliários. Primeiro deles, vou colocar os dois aqui diretamente, é isso aqui, ó. Dividendos é free de imposto, já expliquei, né? Então, dividendos não tem imposto de renda. Por enquanto, tá? Existe ideias aí para que os dividendos venham ter imposto de renda, ainda não acontece. O que é um outro ponto? O lucro na venda. O que isso quer dizer? Lembra, exemplo? Comprei R$1.000 de fundos imobiliários, 1 mês depois, 2 meses depois, 3 meses depois, eu quis vender esses fundos imobiliários e eles estão agora R$1.100. Eu lucrei R$100. Esse lucro, você precisa pagar o imposto de renda de 20%. Você tem que emitir uma DARF no valor dos 20%. Nesse caso, então, eu lucrei R$100, eu tenho que emitir uma DARF de R$20 e pagar essa DARF, beleza? Isso não é automático pelas corretoras, isso você tem que fazer. Então, quando você for vender um fundo imobiliário, lembre-se que se você vender ele com lucro, você precisa pagar imposto de renda sobre isso, beleza? O que mais, Diego? Basicamente, eu te expliquei aqui como funciona o fundo imobiliário. Eu te expliquei o que é um fundo imobiliário, quais são os tipos de fundos imobiliários, onde comprar os fundos imobiliários, que é lá nas corretoras, né, diretamente com a Bolsa de Valores.
como ganhar dinheiro com fundos imobiliários, dei as 3 opções para vocês. Falei um pouquinho bem rápido aqui sobre imposto de renda. E eu quero agora fazer um exemplo para vocês entenderem o poder do fundo imobiliário, beleza? Então, olha só esse exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui. Você já ouviu alguém falar que não compensa comprar imóvel? Que não compensa você comprar uma casa, que isso não vale a pena hoje em dia? Só que poucas pessoas explicam o porquê. Poucas pessoas te mostram o dado realmente por que não vale a pena. E eu vou te mostrar agora. Então vamos lá. Primeiro aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu descer para ficar numa folha limpa isso aqui, ó. Imóvel físico ou fundo imobiliário? Então vamos lá. Deixa eu até fechar para mim aqui, ó. Imóvel físico ou fundo imobiliário? O que é o melhor? Primeiro ponto, eu vou avaliar aqui a parte financeira, beleza? Então, eu tenho um sonho de morar num apartamento assim, eu tenho um sonho de ter a minha casa própria, de fazer isso. Eu não estou levando em consideração o sonho, não estou levando em consideração o desejo pessoal da pessoa. Eu vou levar em consideração números, beleza? Vou levar em consideração os fatos de como funciona hoje o mercado imobiliário. Não sou um especialista no mercado, mas eu entendo como ele funciona e eu entendo até pelo motivo de eu precisar investir em fundos imobiliários, tá bom? Então olha só, quando você compra um imóvel, existem várias maneiras de você comprar imóvel. Você pode comprar um imóvel financiado, você pode comprar, sei lá, um imóvel com uma cooperativa e pagar um valor por mês com juros mais baixos, ou você pode comprar um imóvel à vista. Eu acho que não é dúvida para ninguém, mas a maneira que eu vou pagar menos juros e talvez eu vou pagar mais barato seja à vista. Então, pensando no mercado imobiliário, a melhor maneira de adquirir um imóvel seja pagando ela à vista. Então, eu vou fazer o exemplo com dinheiro à vista, ou seja, se eu provar que até comprando um imóvel com dinheiro à vista é melhor você investir em fundo imobiliário, quer dizer que eu nem preciso explicar das outras maneiras, né? Então vamos lá. Vamos voltar aqui para minha tela? Então olha só. Primeiro ponto. Vamos imaginar o seguinte. Que eu quero comprar uma casa ou um apartamento, um imóvel físico, tá bom? De R$300 mil em imóvel físico, beleza? Então, comprei um imóvel ali de R$300 mil, paguei ele à vista e eu tenho aquele imóvel. Como eu estou fazendo uma conta para que você possa ganhar dinheiro, principalmente mensal, a ideia não é você morar nesse imóvel, a ideia é você alugar esse imóvel. Então você vai precisar falar assim, não, eu vou comprar um imóvel na planta e depois eu vou pegar o dinheiro, eu vou colocar esse imóvel para alugar e aí com o dinheiro do aluguel eu vou pagar o financiamento e aí lá na frente eu vou ter lucro. Furado. Não compensa, não faz o mínimo sentido. Imagina só, você vai pagar uma entrada, sei lá, de 50, 100 mil reais, um dinheiro que você poderia ter investido rendendo para você, e você vai pagar depois por 20 anos, 30 anos, parcelas, até lá na frente ter um retorno, sendo que você poderia ter muito mais retorno investindo em outras coisas. Mas vamos pensar aqui no imóvel físico com dinheiro à vista. A pessoa pegou 300 mil reais e comprou um imóvel. E ela colocou esse imóvel para alugar, para receber um dinheiro mensal. Quanto que é o aluguel de um imóvel que custa 300 mil reais? Você pode falar assim, depende do lugar, depende, sei lá, da época. Não depende. A verdade é que assim, um imóvel físico, o aluguel de um imóvel físico, ele varia de 0,3% até 0,4%. Muito difícil você encontrar imóveis que é 0,4% de aluguel. Muito difícil. Tem que ser uma região muito boa, tem que valer muito a pena. Muito difícil, tá bom? Porém, eu vou fazer o exemplo com 0,4%. Eu vou jogar no mais alto do imóvel físico para a gente fazer a conta de uma forma legal, beleza? Então, olha só. Já deixei minha colinha aqui para a gente não demorar. Então, olha só. Um aluguel de 0,4% em cima dos 300 mil, o que representa?
representa um valor de R$ 1.200. Ou seja, se eu tenho um imóvel de R$ 300 mil, eu vou alugar ele por R$ 1.200, pensando que eu estou alugando bem, beleza? Qual que é o problema do imóvel físico? Primeiro problema, você pode ter problema com o inquilino. O cara pode não te pagar o aluguel, você pode ter problema de ficar alguns meses sem alugar esse imóvel, sei lá, fiquei 2, 3 meses sem alugar, a pessoa saiu, não conseguia arrumar uma, demorou, você ficou 3 meses sem receber o dinheiro. Você pode ter um problema, por exemplo, de manutenção. Sei lá, aconteceu um problema no encanamento, aconteceu algum problema no piso, aconteceu algum problema, sei lá, em alguma coisa que você tenha que tirar um dinheiro para arrumar, né, para reparar esse imóvel. Você pode ter um problema de desvalorização no bairro dele, muito difícil acontecer, eu concordo, geralmente existe uma valorização dos imóveis, é baixa, tá? Não se iluda que você vai ter uma valorização muito alta, porque é muito raro, normalmente é uma valorização baixa, até menor do que a inflação. Porém, você pode ter uma valorização, mas você pode ter uma desvalorização. Digamos que aconteça algum problema estrutural na cidade, no bairro que você mora e os imóveis caiam, ou começa a ter muito registro de assalto, ou acontece alguma coisa específica e os imóveis caem em valor. Isso pode acontecer e muita gente já perdeu muito dinheiro por causa disso. Então essas são as desvantagens. Qual que é a vantagem de ter um imóvel físico? Nenhuma. Não, tô brincando. Talvez você tenha o sonho realmente de morar, mas não faz sentido. Ah, eu tenho um imóvel. Hoje em dia, esqueça essa sensação de ter, dessa posse, tá? Esquece isso. Por quê? Porque quando eu vou para fundo imobiliário, como é que funciona? Vamos agora olhar o fundo imobiliário disso. R$ 300 mil em FIIs. Deixa eu até deixar em negrito aqui também e deixar em negrito aqui também. Fiz o exemplo aqui, ó, 300 mil em imóvel físico e agora eu vou fazer 300 mil em fundo imobiliário. Se você lembra aí, eu já falei quanto é que daria para ganhar em percentual em fundos imobiliários. Você pode ganhar de 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 1, 1,2, 1,5, eu cheguei a ver já 1,8%. Mas eu não vou jogar esse valor, eu vou colocar um valor aqui de 0,8%. Olha isso, 0,8%, óbvio que é o dobro de 0,4%. O que isso quer dizer? Que eu vou receber R$ 2.400 de fundos imobiliários todos os meses. O que isso quer dizer? Se eu posso pegar 300 mil reais e comprar um imóvel e colocar ele para alugar para ganhar 1.200, eu posso pegar os mesmos 300 mil reais, comprar de fundos imobiliários de forma diversificada, compro um pouco de tijolo, um pouco de papel, diversifico os de tijolo em shopping, em galpão logístico, em lajes corporativas, diversifico ali, aqui no de papel também diversifico um pouco e eu vou ter uma rentabilidade média ali, uma média de dividendos de 0,8%. O que isso quer dizer? Que eu vou ganhar o dobro do que eu estaria ganhando no aluguel. E detalhe, sem me preocupar em procurar inquilinos, não tem essa preocupação, fulano saiu, preciso achar alguém, não tem essa preocupação. Não preciso pagar nenhum tipo de pessoa que vai ajudar a alugar, está escrito corretor de imóvel, não preciso pagar corretor. Não vou ter problema de reparo com o meu imóvel, que ele não vai quebrar. Desvalorização, talvez eu tenha em um fundo imobiliário ou outro, mas é muito menor do que um imóvel físico. E eu ainda posso ter a valorização, eu posso fazer subscrição se eu tiver muito fundo imobiliário. Isso me dá uma possibilidade gigantesca de aumento de capital. Então, quando eu olho para números, como eu estou olhando aqui, sinceramente, não faz o mínimo sentido eu ter um imóvel hoje para alugar. Não faz o mínimo sentido. É perder dinheiro, é perder muito dinheiro. Imagina que você tem R$ 1.200 de diferença. Com R$ 1.200 de diferença, você pode usufruir esses 1.200, usufruir, né, os 2.400, aproveitar ele, ou você pode pegar 1.200, usar para você, como seria o aluguel, os outros 1.200 você pode comprar mais fundos imobiliários e aumentar a quantidade de cotas que você tem, consequentemente, aumentar a quantidade de dividendos que você vai receber. Por que alguém hoje investe em imóvel físico ainda? Porque não conhece o fundo imobiliário.
Fundo imobiliário hoje tem aproximadamente 1.300, 1.400, 1.500, 1.500.000 pessoas que investem em fundos imobiliários hoje. Pouquíssima, pouco mais de 1% do Brasil. 0,5%, sei lá, 1%. Pouquíssima quantidade de pessoas que investem ainda. O que isso quer dizer? Que conforme mais pessoas forem investir em fundos imobiliários, maior a possibilidade dos seus fundos imobiliários valorizarem lá na frente. Então, assim, investir em fundo imobiliário hoje é uma oportunidade que você tem, principalmente pensando no longo prazo, para ter um retorno muito grande. Ah, Diego, mas não valorizou. Mesmo que não valorize, o que ele paga de dividendo já é muito maior do que os aluguéis e do que muitos investimentos pagam hoje em dia. Então, fundo imobiliário é uma opção fantástica para você entrar no mundo da renda variável. Por quê? Porque é um tipo de investimento que não oscila muito o preço, não tem uma volatilidade tão grande, é simples de entender, já expliquei aqui para você em 30, 40 minutos de aula, e você consegue ter um rendimento todos os meses recebendo o que a gente chama de dividendos. Diego, mas como é que eu faço para analisar um bom fundo imobiliário? Isso seria uma aula extensa, tá? Como essa também, de como você analisar. Primeiramente, existem 2 sites bacanas que você tem todas as informações sobre fundos imobiliários. Um deles é o Clube FI, beleza? Você pode digitar no Google, Clube FI, e o outro é só FIS, digita FIS, F-I-S. Você vai lá ver que vai aparecer um site também sobre fundos imobiliários. O Clube FI é o que eu utilizo, gosto muito dele, ele tem muita informação, ele chega ao nível de você saber assim, ó, eu tenho um fundo imobiliário aqui e como é que ele funciona? O que tem nesse fundo imobiliário? Ele mostra até quais são os imóveis que existem lá, beleza? Então, quando você for escolher um fundo imobiliário, pensa o seguinte, pega um fundo imobiliário que tenha muitos imóveis, tá bom? Então, pensa nisso, esse é o primeiro ponto. Esquece um fundo imobiliário que só tem um imóvel, tem 2 imóveis, por quê? Imagina só que se ele só tem um imóvel e a pessoa para de pagar aluguel, consequentemente ele para de ter lucro, para de pagar dividendo e aí você vai deixar de receber o valor mensal, na sequência ele vai começar a cair, não vale a pena. Então pegue galpões logísticos, são muito interessantes, pegue de shopping, são ótimos, pegue lajes corporativas, pegue alguns de papéis e diversifique a quantidade de fundos imobiliários que você tem nas categorias que existem hoje, tá? Porque aí você vai conseguir diluir o teu risco, vai alcançar ali um dividendo de 0,8, 0,9 até 1% quando você diversifica, você consegue fazer, o que é um retorno excelente. E lembre-se, os dividendos, eles são livres de imposto de renda. Então, é um lucro total que você vai receber. Então, assim, hoje em dia, faz muito sentido investir em fundos imobiliários. O fundo imobiliário ele pode ser atrelado a algo para uma aposentadoria. Então, por exemplo, uma pessoa que conseguiu juntar ao longo da sua vida, sei lá, 30, 40 anos investindo, juntou R$1 milhão. Não é difícil, tá? Nossa, R$1 milhão é muito. É muito, mas não é difícil. Se você investe por 20, 30 anos, chega a ser um valor pequeno para chegar nisso, tá? Explico isso numa outra aula. Mas quando você chega num valor desse, R$1 milhão hoje, pensando num fundo imobiliário pagando aí quase 1%, estou falando de mais de R$10 mil. Se eu pego um fundo imobiliário que paga 1,5%, é R$15 mil por mês que você ganha só de dividendos. Então, faz muito sentido isso, vale muito a pena. O fundo imobiliário está crescendo muito e é uma oportunidade incrível para você entrar nesse mundo da renda variável. Comece já a estudar sobre fundos imobiliários. Eu posso depois explicar com mais detalhes como escolher um fundo imobiliário assim no detalhe, como analisar as taxas, por exemplo, uma taxa muito importante, a taxa de vacância. O que é isso? Taxa de vacância é basicamente a quantidade de imóveis livres que tem ali, né? O quanto de ocupação que ele tem. Então tem alguns indicadores interessantes. Você pode ir numa aula mais avançada depois para entender sobre isso. Mas o ponto é, vale muito a pena ter fundos imobiliários. Comece já a investir nisso. Se você tiver dúvida, me manda lá no meu Instagram, me chama lá no meu direct. Diego, tô com uma dúvida, esse fundo imobiliário aqui é bom? Me pergunta lá que eu te respondo, tá bom? Se você tiver qualquer outra dúvida sobre o fundo imobiliário,
Pode perguntar lá no meu Instagram que eu vou ter o prazer de te responder, de te ensinar sobre esse assunto que é extremamente importante. Espero ter te ajudado, espero ter tirado as suas dúvidas sobre os fundos imobiliários, te mostrado que é algo simples, não é algo difícil e é algo que você pode começar a investir. Beleza? Qualquer dúvida, podem me chamar. Muito obrigado, nos vemos nos próximos vídeos. Até mais.